Melgaço, uma cidade localizada no arquipélago do Marajó, no estado do Pará, tem enfrentado uma realidade alarmante em 2024. Segundo um levantamento exclusivo do G1, este município registrou o maior número de dias sob calor extremo no Brasil, com mais de 200 dias do ano, apresentando temperaturas até 6 graus acima das máximas habituais. Essa situação é ainda mais preocupante considerando que Melgaço possui o pior índice de desenvolvimento humano do país, com a maioria das moradias construídas em palafitas, ou seja, casas erguidas sobre estacas de madeira sobre as águas, e nem todas com acesso à energia elétrica. Cercada pela floresta e sem acesso por terra, a população de aproximadamente 28 mil habitantes vive principalmente do cultivo do açaí. No entanto, a escassez de infraestrutura torna o enfrentamento do calor um verdadeiro desafio. Especialistas têm alertado para a gravidade da situação, uma vez que o calor extremo não é um fenômeno isolado, mas uma realidade que afeta o mundo todo. O ano de 2024 foi considerado o mais quente da história da Terra, e cidades vulneráveis como Melgaço são as mais impactadas. De acordo com a análise feita a pedido do G1 pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, os dados foram obtidos a partir de imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para cada dia do ano, foi calculado um limite de temperatura, analisando dados diários da série histórica entre 2002 e 2024. O resultado foi alarmante. Um total de dias que superaram os valores mais altos já registrados, configurando um extremo de calor. Esse índice é utilizado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O que significa esse calor extremo? Em Melgaço, as temperaturas máximas costumam atingir 32 graus nos meses mais quentes, mas em 2024 chegou a impressionantes 38 graus. Melgaço não é a única cidade afetada. O estado do Pará registrou um número alarmante de cidades com mais de 150 dias de calor extremo, impactando mais de 4 milhões de pessoas. Distante cerca de 250 quilômetros de Belém, Melgaço apresenta um IDH de apenas 0,42, considerado o menor do Brasil desde 2013. A maior parte da população reside na zona rural, onde a agricultura de subsistência é a principal fonte de renda e alimentação. A falta de infraestrutura básica, como acesso à água potável e serviços de saúde, torna a situação ainda mais crítica. O abastecimento de água depende de longas viagens de barco, e a maioria das casas não possui esgoto sanitário adequado. Em 2024, o calor intenso foi exacerbado por uma seca severa que atingiu a região norte, considerada a pior já vista. As famílias enfrentaram perdas significativas nas colheitas, e muitos poços secaram, deixando a população sem acesso à água potável. Ricardo Viegas, um contador local de 27 anos, relata que o ano de 2024 foi um dos mais difíceis já enfrentados, com mais de um mês sem chuvas e um calor insuportável. Além da falta de água, a cidade também sofreu com a falta de energia elétrica. Muitas casas não tinham acesso à energia, e mesmo aquelas que tinham enfrentavam constantes quedas de energia devido à sobrecarga no sistema. Ricardo menciona que, para aliviar o calor, as pessoas precisavam ligar os aparelhos de ar-condicionado, mas isso gerava picos de energia que resultavam em apagões frequentes. A concessionária Equatorial Pará confirmou que a região enfrentou picos de energia, resultando em quedas constantes. A situação foi ainda mais complicada pela fumaça das queimadas que assolam o estado. O Pará registrou um aumento significativo no número de focos de incêndio, representando 20% do total de queimadas no Brasil em 2024. Embora Melgaço tenha registrado apenas 120 focos, a cidade foi cercada pela fumaça, gerando problemas respiratórios entre a população, especialmente entre crianças e idosos. Um médico que atende a população ribeirinha relatou que o número de casos de doenças respiratórias dobrou durante o período de queimadas. O calor extremo e as queimadas são problemas sérios de saúde pública. O estresse térmico, que mede a exposição ao calor e seus riscos à saúde, pode ter consequências graves, incluindo a morte. O Ministério da Saúde informou que nos últimos 14 anos, quase 60 pessoas morreram devido ao calor intenso no Brasil, embora o número real possa ser subestimado devido à falta de monitoramento adequado. Além disso, a dificuldade de acesso a serviços médicos agrava ainda mais a situação.
Em Melgaço, o atendimento médico é precário e os moradores precisam viajar longas distâncias de barco para obter cuidados básicos. A comunidade de Santa Luzia, por exemplo, tem um posto de saúde que oferece apenas atendimentos básicos, e qualquer emergência requer uma viagem de até 5 horas para o hospital municipal. Em casos que exigem atendimento especializado, a viagem pode levar até 16 horas até Belém. Sandra Huckon, pesquisadora da Fiocruz, destaca que a realidade de Melgaço é um reflexo das mudanças climáticas e de como elas afetam as comunidades mais vulneráveis. O professor de meteorologia da UFPA, Maurício do Nascimento Moura, ressalta que o impacto do calor é mais severo em populações com menos acesso à infraestrutura adequada. Ele explica que cidades com melhores sistemas de transporte e ar-condicionado enfrentam menos dificuldades em comparação com aquelas que não têm esses recursos. A combinação de fatores naturais, como fenômenos climáticos, e ações antrópicas, como desmatamento e queimadas, tem contribuído para o aumento das temperaturas em Melgaço. O governo estadual declarou situação de emergência em agosto de 2024 e proibiu o uso de fogo. Mas a falta de um batalhão de bombeiros na cidade significa que a população teve que se mobilizar voluntariamente para combater as chamas. A situação em Melgaço evidencia a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para o clima e a preservação do meio ambiente, especialmente em regiões mais vulneráveis como esta.